Amém. E eu quero que você diga assim, com fé e com força. Diga assim, ó. Eu sou resposta para esta geração. Eu sou resposta para essa geração. Agora a gente vai falar com mais vontade, com mais força. Mas você já pegou, já sabe qual é a frase. Eu sou resposta para essa geração. Então, você vai declarar essa frase na medida... Olha que responsabilidade, hein? Na medida que você crê nisso aqui que você está falando. Na medida que você crê. Então, no já, você vai falar: Senhor, enche essas mulheres de coragem. Em nome de Jesus, enche essas mulheres de coragem. 1, 2, 3 e... Eu sou resposta para essa geração. Eu sou resposta para essa geração. Você é resposta para essa geração. Hoje aconteceu uma coisa muito interessante. Hoje o dia foi agitado, porque dia de culto das mulheres, o que geralmente eu faço? A última me ouve bem, gente? Tá, amém. Geralmente no culto das mulheres, o que eu faço? Eu deixo o Henrique na escola, ele estuda à tarde. Aí eu já desço direto aqui na igreja, já organizo algumas coisas, faço a minha oração por aqui e tal. Aí saio daqui da igreja, vou para casa, né? O Henrique ainda está na escola, o marido está ainda trabalhando. Aí eu tiro mais um tempo com o Senhor, anoto tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, tiro um tempo sozinha com Jesus e oro e falo com Ele, por aí vai, né? Até a hora do Henrique chegar, as roupas já estão mais ou menos organizadas, né? Aquela correria. Só que hoje foi diferente. Logo hoje o Henrique teve reunião na escola, né? No caso, reunião de responsáveis, então não teve aula, né? E ontem ele dormiu bem cedinho, acordou de 5 e pouca da manhã. Aí lá para as 8 horas ele voltou a dormir. Eu precisava dormir também, porque eu fui dormir muito tarde ontem. Então eu estava cansada, eu precisava dormir. E eu dormi, aí acordei, ele ainda estava dormindo. Aí acordei, agilizei algumas coisas que tinha que fazer da igreja e por aí vai, né? Henrique acordou, terminei de aprontar o almoço dele, o meu, a gente almoçou. Aí pedi uma ajuda para minha sogra. Sogra, você pode ficar com ele para eu ir para a escola, para a reunião dos responsáveis, para não precisar levar ele? Ela, posso ficar. Aí levei ele na minha sogra, que é pertinho de mim, não é longe não. Fui para a reunião da escola, achando que ia ser rápido, né? Bem rapidinho, mas não foi, foi muito demorada. E aí quando eu cheguei para buscar o Henrique, já era mais de 4 horas. Aí eu já, meu Deus, não vai dar tempo de ir para a igreja, não vai dar para fazer aquilo, né? Aquele processo que eu gosto. Pego o Henrique, aí vamos para casa. Cheguei em casa, um barulho de obra, porque estão fazendo reforma embaixo do nosso apartamento. Então eu acho que hoje, de forma específica, eles estavam mexendo ou no meu quarto, não no meu quarto, né? Como é que posso dizer? Na mesma região que é o meu quarto e o quarto do Henrique. Então assim, um barulho muito insuportável que já estava me dando dor de cabeça. E eu falei: Senhor, o Henrique tem que dormir. Porque se ele não dormir, eu não vou conseguir nem me aprontar direito. E não vou conseguir nem pegar meu iPad, minhas anotações, minha Bíblia e por aí vai. E aí eu dei banho no Henrique. O Henrique: esse barulho, mamãe, esse barulho. Aí eu falei assim para ele: filho, vamos orar? Vamos pedir para Jesus acabar com esse barulho? Porque ele queria dormir, ele estava com muito sono. E eu precisava também que ele dormisse, né? Vamos orar. E ali mesmo eu tirei ele do banheiro, envolto ali na toalha, e a gente orou. E eu orei com ele, eu falei: Senhor, por favor, Jesus, que esse barulho possa acabar agora. Por favor, Jesus, que esse barulho cesse e a gente consiga descansar, e a gente consiga fazer as coisas que a gente tem que fazer. Por favor, Jesus, em nome de Jesus, amém. Eu falei: filho, o Senhor vai nos ajudar. E aí eu peguei ele no colo, comecei a ninar ele, nada do barulho parar, né? E aí até que teve uma hora que, enquanto eu estava ninando ele, aquele barulho, eu falei assim, né, na mente, falando com o Espírito Santo. Eu falei: Espírito Santo, na mente, por favor, honra a nossa oração. Eu quero dizer para o meu filho que o Senhor ouviu a nossa oração. Por favor, Jesus, honra a nossa oração.
Em menos de 10 minutinhos, o rapaz parou lá de fazer o barulho e o Henrique voltou a dormir, conseguiu dormir e eu consegui fazer minhas coisas. Mas por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente precisa ser ousada e colocar algumas circunstâncias em prova, não para provar o Senhor, porque o nosso Deus não precisa ser provado, mas para provar a nossa fé. Mas para provar as nossas convicções do Senhor. Deus não precisa ser provado. Ele é o Todo-Poderoso. Ele faz e não faz, Ele é Todo-Poderoso. Mas naquele momento ali eu me preocupei do Henrique ver a nossa oração sendo, atendida pelo Senhor. E uma coisa que eu quero falar para você, seja ousada. Seja ousada diante do Senhor, seja ousada na sua família, seja ousada com os seus filhos, seja ousada com as suas amigas, seja ousada não para colocar o Senhor à prova, mas para que a sua fé seja aumentada e você possa dizer, como eu falei com o Henrique, você ouviu, filho? O barulho acabou, Henrique, o barulho lá de casa parou? Parou, filho. Não parou ou não parou? Tava mó barulhão. Aí a gente orou. Parou o barulho? Parou, né? Ele falou que parou. Então seja ousada. Se nós somos resposta para essa geração, nós precisamos ser ousadas. Aquilo me incomodou, Eu falei, Jesus, nós acabamos de orar. O meu filho precisa ver que o Senhor respondeu a nossa oração. E eu comecei na minha mente, Senhor, em nome de Jesus, atende a nossa oração. E o barulho acabou e eu virei para ele e falei, filho, vamos agora lá para o seu quartinho, porque o barulho acabou e a gente vai dormir. E aí rapidinho ele dormiu. Então olha, seja ousada. Se você é uma resposta e quer se colocar no Senhor como uma resposta para essa geração, você vai precisar ser corajosa e colocar Deus à prova, não para Ele ser provado, porque Ele não precisa disso, mas para a sua fé ser provada e aprovada. Então seja ousada diante do Senhor. Eu queria que você abrisse comigo em Êxodo, no capítulo 3. Êxodo capítulo 3, vocês conhecem a história de Moisés. Está muito alto. Êxodo 3, 1 vai dizer assim: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou ele, porque a sarça não se queima. Vou ver isso de perto, disse ele. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés, eis-me aqui. Respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Dá uma pausa aí. Todos nós, eu acho que conhecemos essa história, né? Moisés, ele foi criado no meio de todo o povo egípcio pela família de Faraó. Mas num determinado momento ele sabia desde o início qual era a sua origem. Ele era do povo de Israel. E ele não aguentou ver a opressão que o seu povo passava. E ele de alguma certa forma tentou revidar. Viram que ele foi responsável pela morte de um dos egípcios e ele fugiu. E ele foi para um lugar distante de Israel, distante do Egito. E ali ele conheceu a sua esposa, conheceu a sua família. E criou ali os seus filhos e por aí vai. Até que em um determinado momento ele tem essa experiência que nós conhecemos da sarça ardente. E aí continua a palavra dizendo, no versículo 6. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor:
De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas, eu quero que vocês guardem isso, pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora, eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Ele teve medo. Vamos lá, versículo 12. Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Versículo 15. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Primeira coisa que eu queria pontuar, que nós sempre falamos, e eu não sei se vocês têm notado, que passa culto e pós-culto de mulheres, nós temos falado sobre gerações. E o Senhor tem nos levado a esse tema, nos levado a essa responsabilidade de entendermos que o Senhor tem um propósito para nós nessa geração, com a geração mais nova, com a geração mais velha, e que há uma unidade nisso, há uma unidade no fluir do Senhor em relação a isso. E uma coisa que é muito clara aqui, que o Senhor se apresenta a Moisés de que maneira? Moisés, eu sou. No versículo 14, no versículo 6 ele diz: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. A gente vê de geração em geração, mas ele diz: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, eu sou o Deus de Jacó. E no versículo 14, ele vai responder a Moisés. Quando Moisés fala: Senhor, mas vão dizer o quê? Você veio em nome de quem? Você vai dizer que você está indo no nome do eu sou. Primeira coisa que eu quero te dizer: o eu sou do Deus lá, o eu sou, o Deus de Abraão, é o eu sou, o Deus da Dinha. O mesmo que operou lá é o mesmo que está operando hoje na minha vida. E quando ele diz para Moisés: você vai dizer, o eu sou te enviou, é porque o eu sou, ele é presente. Deus é presente em todos os momentos, de geração em geração, ele é. É assim que ele se apresenta a Moisés: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E você vai responder para eles que quem está te enviando é o eu sou. E esse eu sou é comigo e é com você. Esse eu sou, ele é presente. Eu sou porque ele sempre está. Não existe para o Senhor tempo passado e tempo futuro. Ele sempre é. O que um dia é futuro para a gente, para o Senhor é presente, porque ele é eu sou. É porque Moisés, ele não estava, por enquanto, compreendendo a profundidade do que Deus estava falando com ele. Porque Deus já sabia por tudo que o povo ia passar. Deus já sabia, e o próprio Deus diz isso, a Bíblia fala que ele mesmo iria endurecer o coração de Faraó. Deus, como é presente, é eu sou no futuro, já sabia por tudo que aquele povo ia passar no deserto, saindo do Egito.
Mas Moisés ainda não estava entendendo a profundidade disso. Porque o eu sou, ele é de geração em geração. Não há tempo para o Senhor. Há tempo para nós, há passado, presente e futuro para a gente. Mas para o Senhor tudo é presente, porque Ele é o eu sou. Então a primeira coisa que eu queria destacar para você, se nós temos essa convicção que nós somos resposta para essa geração, Deus é um Deus de geração. O eu sou é conosco nessa geração. O eu sou será com a próxima geração. O eu sou estava com a geração antes de nós. O eu sou que tem nos chamado assim como chamou Moisés. Ele continua o mesmo. E o seu poder, a sua glória é a mesma. Não mudou. Nada mudou e nem vai mudar. Deus é um Deus geracional. Ele é presente de geração em geração, porque Ele é o eu sou. E sempre vai ser assim. Moisés, ele é achado no meio de um clamor de um povo que já não aguentava mais. No versículo 10 a gente vê isso. Quando diz assim, vá pois agora, quando Deus fala com Moisés, vá pois agora, eu envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. E no versículo anterior, ele vai dizer, pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim. Deus está dizendo assim, Moisés, por muito tempo o povo está clamando. Por muito tempo eu tenho ouvido o clamor de socorro de Israel. Por muito tempo eu vejo por tudo que vocês passam. Por muito tempo eu estou ali vendo, presenciando, mas agora o clamor chegou aos meus ouvidos. E existe um clamor nessa geração. Existe um clamor nesses dias, nesse tempo em que nós estamos. Isso é bíblico, porque lá no Novo Testamento vai dizer que, sabe, a natureza, tudo está sedento pela glória de Deus. Essa geração também tem um clamor. Eu estava hoje na reunião do Henrique, como eu falei, e aí a professora dele, ela é professora também do 3º ano. E a gente está no Setembro Amarelo e ela falou que ela fez um momento com os alunos de uma carta. E ali, e olha que é um colégio cristão também, né? Nem todos são cristãos ali, os pais, os filhos, mas a maioria é. E eles começaram a fazer uma carta. E aquela carta, ela falava que ela, conforme foi lendo cada carta, era um clamor de, eu preciso de atenção. Qual é a idade mais ou menos de alunos do 3º ano do ensino fundamental? É o quê? Os 10 anos? 8, 9? 8, 9 anos, olha isso. E ela lia as cartas e ela falava, era praticamente assim, um clamor, eu preciso de atenção. E a reunião que ela teve com os responsáveis foi abrindo o coração dela, como foi aquela atividade com aquelas crianças. Existe um clamor nesse tempo, sabe? Querendo, necessitando da presença do Senhor, necessitando do verdadeiro amor de Jesus. E não se engane, Jesus, Ele se mostra, Deus se revela através de nós, através da igreja. Por isso que quando eu digo com convicção, eu sou resposta para essa geração, eu creio no que eu estou falando. Porque junto com a igreja do Senhor, nós estamos agindo em nome dEle. Em algum momento, o clamor daquele povo subiu ao Senhor. E o Senhor disse, calma, vou responder vocês. E aí como que Ele responde? Ele levanta um homem, Moisés. Ele levanta Moisés para que ele possa ir à frente, para que ele possa estar ali diante do Senhor. E deixa eu te dizer, o Senhor muitas vezes vai fazer com que eu e você sejamos respostas para muitos clamores da nossa casa, do nosso trabalho, do nosso bairro. A gente sempre quer e tem a tendência
de terceirizar o sim que a gente precisa dar ao Senhor. Mas, às vezes, a resposta, de fato, será você. Eu achei tão bonitinho que um dia, uma moça falou assim para mim, a minha filha falou assim: mamãe, a pastora Dinha e a Gabi é uma referência para mim. Eu quero ser igual elas, alguma coisa assim. E eu achei aquilo, sabe, tão interessante. Ela nem sabe, mas aquilo ministrou tanto ao meu coração. Sabe, porque um dia, eu já falei isso, mas para quem não sabe, nos meus 30 anos de idade, eu fui no Monte de Irajá e eu olhei para Irajá inteira e eu falei: Senhor, eu quero ser referência para o meu bairro. Eu quero ser referência para essa geração de mulheres, sejam das mais novas, das mais velhas. Eu falei isso para o Senhor. Eu falei isso para o Senhor porque eu entendo que o nosso sim diante do Senhor é necessário. Não é uma questão de soberba, ai, porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou poderosa. Não, porque não tem nada a ver com o que nós somos. Tem a ver com o que o Senhor está fazendo. O seu sim é necessário. O Senhor ouviu o clamor daquele povo e Ele então encontrou resposta em Moisés. E foi através da vida de Moisés que Ele usou. Foi através da vida de Moisés que Ele se colocou diante de Faraó. Foi através da vida de Moisés que Ele libertou um povo, que Ele atravessou o mar inteiro. Será através da nossa vida, obrigada, mãe, será através do seu sim que Jesus fará. Será através do meu sim e do seu sim que Jesus fará. Nossa resposta ao céu tem a ver com a nossa vida. A minha resposta tem a ver com aquilo que Jesus está fazendo. A sua resposta tem a ver com aquilo que Jesus está fazendo. Não é sobre você, mas sobre uma história de eternidade, de geração em geração, porque é o eu sou que tem nos chamado. Só que em um determinado momento, Moisés, ele fica o quê? Assustado. Ele diz: não, eu não. Eu não. E Deus fala: você sim. Você sim. E ele diz: não, eu não, eu não, eu não. E de fato, o chamado de Deus na nossa vida assusta às vezes. Assusta. Só que esse medo, essa insegurança que a gente sente, não pode nos levar a um lugar de covardia. Tem que nos levar a um lugar de dependência. São coisas diferentes. Dizer sim ao chamado de Deus, ser resposta a um chamamento do Senhor, é se colocar num lugar de dependência, não é de covardia. Deus falou o que para Moisés? Você vai, e você vai porque você vai no nome do eu sou. Ele não estava indo por ele não estava indo na sua própria força, ele não estava indo pelo seu próprio desejo, pelo seu próprio coração. Ele estava indo porque ele entendeu que ele era a resposta para aquele tempo, para aquela geração, e que aquele lugar de insegurança não podia levar ele a um lugar de covardia, mas deveria levar ele a um lugar de dependência de Deus, porque quem ia fazer ia ser o próprio Deus. Era Deus que ia mandar as pragas, era Deus que abriu o mar vermelho, ele só era instrumento. Meninas, Deus deseja o nosso sim. Deus deseja o nosso posicionamento nessa geração. Deus deseja que eu e você venhamos revelar o eu sou na nossa casa. Por isso eu senti vontade de compartilhar com vocês o que aconteceu hoje. Comigo e com o Henrique. Uma coisa tão simples, mas eu estou gerando algo no coração do meu filho. E nós precisamos ter coragem para isso. Se você olhar para você, se eu olhar para mim,
Se eu olhar para os meus defeitos, e olha que o pastor conhece eles, hein? Se eu olhar para as minhas limitações, eu não vou dizer sim ao Senhor. Eu não vou dizer eis-me aqui ao Senhor. Porque eu sou falha. Porque eu também tenho medo. Só que eu entendi que tudo isso aqui não pode me levar a um lugar de covardia, mas precisa me levar num lugar de dependência ao Senhor. Senhor, o Senhor sabe que eu sou limitada. O Senhor sabe que eu preciso aperfeiçoar isso ainda. Eu estou lutando para aperfeiçoar. Mas eu me coloco diante da tua dependência. Eu me coloco diante do Senhor. Quando Ele nos chama, Ele não está olhando para nós perfeição. Ele não está olhando para a minha vida e para a sua vida, sobre as suas capacitações, sobre a família que você veio, sobre o que você é e o que você não é, não. Quando o Senhor está nos chamando, Ele está vendo o nosso coração. Eu sempre digo isso. O Senhor não está à procura de gente experiente, com o currículo alto. Não está. Deus está à procura de pessoas com o coração disponíveis. Isso basta. Isso basta. Se coloque no lugar de dependência, porque então você vai ter coragem de dar mais um passo de fé. Senhor, igual eu falei hoje, eu falei, Senhor, aquilo de fato mexeu comigo. Eu falei, Senhor, na minha mente, né? Aline, Nando, Henrique, o barulho, Senhor, eu acabei de pedir ao Senhor, honra a nossa oração, honra a nossa fé, Senhor, para que eu diga para o Henrique, filho, Jesus ouviu a nossa oração. As nossas limitações precisam nos levar a um lugar de dependência dEle. Eu estou trazendo um exemplo bobo que aconteceu hoje, mas existem coisas maiores, momentos na sua vida, situações na sua vida, que não são tão simples assim, que são difíceis de resolver, que são difíceis de mudar. Mas o Senhor quer que você se coloque no lugar de dependência dEle. Mas Ele quer que você se coloque no lugar de, Senhor, eu estou aqui para ser resposta. E eu não quero fazer das minhas limitações, dos meus medos, um lugar de retrocesso, mas um lugar de avanço, Senhor. A sua posição, a sua decisão, não interfere só na sua vida, mulheres. Se a gente compreendesse a profundidade disso, elas vão mexer com as pessoas ao seu redor, com os da sua família, com os de fora da sua família. Moisés teve medo, mas ele estava indo no nome do eu sou. Do eu sou, de geração em geração. O eu sou de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele ouviu um clamor, Deus ouviu um clamor. Existe um clamor para esse tempo, e o Senhor deseja a nossa resposta. Sim, 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 Senhor. Porque eu não vou na força do meu braço, eu vou no eu sou, na força do grande eu sou. Em 2 Coríntios 4, o apóstolo Paulo vai falar que nós somos como vasos de barro. Meninas, peguem um vaso de barro. Pode ser grande, pequeno, de qualquer tamanho. Se você esbarrar nele, dependendo de como ele caia no chão, ele quebra na hora, porque ele é frágil. E o apóstolo fala para os coríntios a seguinte mensagem: olha, nós somos como vasos de barro. Nós somos frágeis. Mas dentro da nossa fragilidade, a gente carrega um tesouro. 2 Coríntios não precisa abrir, mas preste atenção. No capítulo 4, 7, ele vai dizer assim: mas temos esse tesouro, o tesouro da presença, o tesouro de Cristo, o tesouro do Espírito Santo em nós, em vasos de barro.
Imagine esse Deus, o eu sou, todo-poderoso, que veio através do seu Filho amado, nos devolver um acesso, uma liberdade a estar com Ele. E aí Jesus vem e nos devolve esse acesso, morre, ressuscita e entrega para nós o Espírito Santo, que é um com Ele. E Ele diz assim: agora a nossa plenitude está sobre e dentro de vocês, mas vocês são vasos de barro. Poderia ser um vaso de ferro, de metal, né? Mas Ele depositou num vaso de barro que é frágil, que é fraco, que é fácil de ser quebrado. Mas Ele depositou a grandiosidade dEle em nós. Então não importa o que eu sou, importa o meu processo de mudança, de transformação e a minha disposição na presença do meu amado para dizer sim, para mudar, para ser instrumento. Assim é com você também, assim é. Ele te vê dessa forma, Ele te vê dessa maneira. E Ele vai continuar dizendo, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Porque somos vasos frágeis, mas o tesouro precioso está em nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Existe um clamor, e nós precisamos ser resposta. Senhor, eis-me aqui, eu sou frágil, eu sou como um vaso de barro, mas eu entendi que o eu sou me chamou e depositou sobre mim um tesouro. E então eu posso ser por todos os lados perseguida, abatida, sabe? Eu posso passar por várias coisas e nós passamos. Ou tem alguém aqui que não passa? Todas nós passamos por momentos assim, de pressão, de desânimo, de desespero. Todas nós em algum momento vivemos assim. Mas em todo tempo, Ele nos protege, nos guarda e ainda fala: mesmo assim, você ainda carrega algo poderoso. Mesmo assim, filha, você ainda tem um tesouro. Porque não se trata de mim. O dia que eu entendi que a minha vida, a minha família e até o meu filho não se tratava de uma realização pessoal, mas de algo do Senhor, sabe? Onde a gente pudesse estar envolvido com o propósito de Deus na terra. A minha visão mudou acerca de algumas coisas. Se eu trabalho é para a glória de Deus. Se eu vou escolher um curso, uma pós, é para a glória de Deus. Se eu tenho um filho, eu digo: Senhor, antes dele nascer, ele é teu. E o Senhor vai fazer com ele como o Senhor quiser. Às vezes eu olho para o Henrique e eu sou aquela mamãe que admira, babona. Sou muito babona. E às vezes eu falo para o Johnny: amor, olha como ele está. Eu faço: amor, olha o rostinho que ele está fazendo. Eu falo: olha, porque eu fico assim, admirando ele. Mas por quê? Eu falo para o Senhor, porque eu sei que um dia meu filho não vai estar mais aqui do meu ladinho. Hoje a minha responsabilidade é cuidar e colocar nele fogo, chama pelo nome do Senhor. Mas um dia essa chama que eu coloquei é a mesma chama que vai me separar dele. Então, se eu olho para ele, eu tento desfrutar dos momentos que eu tenho com ele, porque eu sei que um dia eu não serei mais tão presente na vida dele. Porque um dia eu entendi que tudo que eu tenho, mas tudo mesmo, o meu tempo,
o meu dinheiro, o meu marido, o meu filho, é do Senhor. E se o que eu tenho não está envolvido com a eternidade, se o que eu tenho não está envolvido com o que Jesus está produzindo para esse tempo, para mim não vale a pena. Mas um dia eu entendi isso. E então, por isso que eu falo com fé, eu sou resposta para essa geração. Quando Moisés entendeu que ele estava indo no nome do eu sou, gente, ninguém parou mais esse homem. Ninguém parou mais, nem o próprio Deus. Porque até então, chegou um determinado momento que eles chegam no deserto, já se passaram-se alguns dias, algum tempo. E o povo começa a reclamar e tal, e o Senhor chama Moisés para o monte. Ele fica 40 dias, 40 noites longe daquele povo. E aí Deus fala para Moisés: olha só, esse tempo que a gente está aqui, o povo fez uma imagem lá e está dizendo que agora é Deus deles. Eu vou matar o povo e vou deixar só você vivo, Moisés. Aí Moisés fala: não, Deus, não faz isso. O Deus de Abraão, ele começou a usar a própria palavra de Deus. O Deus, Senhor, lembra que você falou, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o mesmo Deus que vai livrar eles do Egito. E é o mesmo Deus que vai levar eles a uma terra. Ele se coloca num lugar de intercessor. Literalmente, ele começa a trazer a própria palavra liberada da boca de Deus. E começa a se colocar nesse lugar de intercessão. Moisés não mudou o coração de Deus, tá? Deus, ele lembra? Ele sabe todos os tempos e todas as decisões e todas as escolhas. Mas naquele momento Moisés nos ensinava algo. E o próprio Deus também. Quando você entende que você foi chamada para esse lugar de intercessão, esse lugar onde você atrai como resposta do céu, céu e terra, você tem autoridade, liberdade diante de Deus de dizer: Senhor, por favor, a tua palavra diz. O Senhor liberou determinada palavra. Vamos rever. Mulher, tome a sua posição. E seja resposta para essa geração. Na sua casa, para os seus filhos, para os mais velhos, para os mais novos. Deus é um Deus de geração em geração. Deus está fazendo em todo o tempo. Em todo o tempo. Você pode se colocar de pé no seu lugar. Eu sou resposta para essa geração. Você é resposta para essa geração. Não tenha medo, mas seja dependente. Entendeu? Não se coloque no lugar da covardia, mas seja dependente. Não fala para o Senhor enviar outro no seu lugar. Não fala para o Senhor, não fala assim para o Senhor: Senhor, faz através da vida de fulano que é melhor. Não é isso. Não se trata disso. Não se trata disso. É contigo, é você. E as nossas respostas ao Senhor, então, estão produzindo algo relevante para a eternidade. Se eu digo sim para o meu Senhor, se você diz sim, se você diz sim, se você diz sim, nós estamos cooperando para o avanço do reino. Nós estamos cooperando para a volta de Cristo. Para de fugir. Para de dizer que tem gente melhor que você. Para
Para de se colocar nesse lugar de inferioridade, de comparação, em nome de Jesus. Para de dizer que a sua história não é a melhor história adequada para dizer um sim ao Senhor. Ele quer você como você está. E Ele vai te transformar, e Ele vai fazer a obra dEle, porque você vai se colocar no lugar de dependência. Se Ele quiser trocar suas vestes, você vai deixar Ele trocar as suas vestes. Se Ele quiser trocar, se Ele quiser mexer nas suas amizades, você vai deixar Ele mexer nas suas amizades. Se Ele quiser mexer no seu trabalho, no seu salário, você vai deixar Ele mexer no seu salário, no seu trabalho. Porque você está se colocando num lugar de dependência. E é exatamente esse lugar que nos faz ser tão relevantes. Não é a nossa capacitação, é a nossa dependência. Não é a sua capacitação que faz você fazer qualquer coisa em nome do Senhor. É a sua dependência.